subsídio caiu para 31.900. Então, o subsídio de 47.500 para a construtora que construiu com recurso da Caixa, construtora que construiu por conta própria 31.900. Então, o subsídio tem essa diferença. Ah, eu não sabia disso, eu não sabia. Aí fui lá e marquei para a construtora que construiu com o dinheiro do investidor. A primeira opção, o primeiro que eu vi, eu já cliquei. Falei meu cliente que queria ter 47.500 subsídio, agora está tendo 31.900. Ele só está perdendo aí quase 17 mil de subsídio. Não é que ele está perdendo, eu simulei errado. Agora, desculpa, eu cliquei errado. Você só precisa arrumar mais 17 mil de entrada. Às vezes o cliente até tem, mas ele vai achar que é algo meio estranho, que você quer enrolar ele, que você quer enganar ele. Então, prestar muita atenção na hora do simulado. Todo mundo conseguiu entender esse detalhe? Se eu descer aqui, a minha taxa de juros continua 4,5%. Continuo tendo as seguradoras, tudo certinho. Só mudou o meu subsídio. Voltando para a etapa anterior, ele tem aqui para mim: Programa Minha Casa Minha Vida, pró-cotista, recurso FGTS. Então, todo o dinheiro que sai do FGTS é Minha Casa Minha Vida, seja imóvel novo, seja imóvel usado, com regras diferentes. O que é esse pró-cotista? Vou clicar aqui. O pró-cotista, ele colocou para mim que minha renda é insuficiente. Por que ele colocou que a minha renda é insuficiente? Porque ele não tem subsídio no pró-cotista, tá? O pró-cotista é uma taxa de juros intermediária ao Minha Casa Minha Vida social e o SPPE. Então o SPPE está em 10, Minha Casa Minha Vida está em 7,66, o pró-cotista está 8 e pouquinho, quase 9%. Então ele é intermediário. Para quem que serve o pró-cotista? Para quem não tem imóvel no nome, tá comprando imóvel, não tem imóvel no nome e ganha mais do que R$8.000. Então, se eu ganho mais do que R$8.000 ou a renda familiar é mais do que R$8.000, para mim pegar uns juros menor do que o SPPE, eu vou para o pró-cotista. Só que eu tenho duas regras: ou eu tenho um FGTS ativo, ou eu tenho 10% do valor do imóvel em FGTS. O imóvel que eu quero comprar é 200 mil e eu sou autônomo. Mas eu sou autônomo porque eu saí da empresa para trabalhar por conta, pedi demissão, tenho 20 mil de fundo de garantia. Eu entro no pró-cotista. Eu estou trabalhando, eu tenho 10 reais, 10 reais é até pouquíssimo. Eu tenho 80 reais de FGTS porque eu estou no primeiro mês da minha empresa. Está ativo, eu posso entrar no pró-cotista. Então, ou ele está ativo porque eu estou registrado, ou eu tenho 10%. Depois a gente faz uma simulação aqui no pró-cotista. E esses dados está escrito aí. Caso a gente esqueça, sei lá, antes de clicar é só ler aí embaixo. Ou me chamar. O ideal é ler, que ele tenha a descrição, mas na dúvida pode me chamar e ter as informações corretas. Eu voltei à minha simulação. Então, continua sendo pessoa física, continua residencial, continua imóvel novo, continua São Paulo, continua 190 mil, não é portabilidade, não tem imóvel no nome. Continua o mesmo CPF, o mesmo telefone, a mesma renda, também nasceu no mesmo dia, só que não tem 3 anos de registro, e não tem mais do que um comprador, é só um comprador ser dependente. Lembra aqueles quadrinhos lá embaixo? Só mudei isso. Próxima etapa. Me deu as mesmas opções de novo. Então, tendo as mesmas opções, eu vou de novo lá. Minha Casa Minha Vida vinculado ao empreendimento Caixa, ou seja, construiu com o dinheiro da Caixa. O subsídio, que era 47.500, da Caixa? É construído com o dinheiro da Caixa. Tá. Eu comprei na planta. Que era FGTS, talvez. Não, mas todos eles é FGTS. Minha Casa Minha Vida né? vinculado, não é poupança. O que está escrito no outro?
O outro é só FGTS, Ah, tá. curso FGTS. Então, aquele subsídio de 47.500 caiu para 23.750, que é exatamente metade dos 47.500. Por quê? Porque eu marquei que não tem dependente. Lembra que eu falei que se eu marco e não tem, é ruim? E se eu não marco e tem, é ruim? Por isso eu tenho que saber. Aí essa pessoa fica assim, para que você quer saber se eu tenho um filho menor de idade? Estou comprando imóvel, o que tem a ver eu ter um filho menor ou não? Faz a diferença no subsídio. Então a gente tem que explicar para a pessoa que faz uma diferença. Aí eu vim aqui embaixo, a minha taxa de juros de 4,5% foi para 5%. Por quê? Porque eu não tenho mais aquele 0,5% de desconto na taxa. A minha prestação não mudou. Só que quando eu venho aqui no meu crédito, antes ele estava me dando 80 mil, agora está me dando 75 mil. Esses 0,5% me deu 5 mil de diferença no crédito. Lembra quando eu falei que pouca coisa faz muita diferença? 5 mil para você explicar para o cliente. Mas por que você falou que eu tinha 5 mil e agora eu não tenho? É porque eu esqueci e eu marquei que você tinha 3 anos, você não tem. Não vai funcionar. Então vamos voltar, vamos ver aqui a outra simulação. Apenas recurso FGTS, que é o recurso que vai pagar o imóvel, não que usou para construir ele. Então por isso que a construtora não é vinculada. O subsídio que era 31.900, agora é 15.950. Exatamente a metade dos 31.900. Por quê? Não tem dependente. Então é metade. Nos dois programas é metade. O crédito continuou 75 mil. Por quê? Como eu perdi 0,5%, eu perdi 5 mil reais. E a minha taxa de 4,5% foi para 5%. Então, se eu não tenho os 3 anos de registro, eu perco esse benefício do 0,5%. Não uso o fundo de garantia. Se eu sou sozinho, eu também não vou ter o subsídio total, vou ter apenas a metade do subsídio. Só que aquela questão, vai subir na renda, o subsídio também vai baixando. Mas a gente vai avaliar caso a caso, como eu falei, até fazendo 3 simulações se for necessário. Só para a gente poder entender essa parte, vamos voltar mais uma tela. E vamos colocar o imóvel usado nas mesmas condições. Só mudei para o imóvel usado. Vou deixar com os 3 anos e eu vou deixar com o dependente, igual a gente fez as outras vezes. Agora ele está me dando o pró-cotista e o segundo, Minha Casa Minha Vida, recurso FGTS. O meu cliente, eu sei que ele não é pró-cotista porque ele não ganha mais do que 8 mil reais, ele ganha 1.800. Então eu vou usar o Minha Casa Minha Vida para imóvel usado. Clico aqui, ele abriu a minha tela. Aí ele deu aqui para mim o valor, peraí, eu não mudei a renda, desculpe. Lembra quando eu falei que às vezes ele fica na memória? A memória dele usou uma outra simulação de outro dia. Eu pensei que tinha ficado na memória a renda que eu estava usando, mas ele usou outra. Então a renda não é 5 mil. Era 1.800 de renda, né, rapaz? A coisa perto já, né, Sandra? Foi quase. Então vamos lá. Tem que ficar sempre atento que simulação, ele sempre quando você volta, ele pega um histórico, nunca o que você quer. Então você tem que olhar num conte com a questão de ele estar certo.
ele não vai estar certo. Agora ficou 1.800 de renda, mais um dependente, e também possui os 3 anos. Ele me dá como primeira opção o pró-cotista, mas o que eu quero é o Minha Casa Minha Vida para imóvel usado, que é o perfil da renda dele abaixo de R$8.000. Então, programa Minha Casa Minha Vida, recurso FGTS, aquisição de imóvel usado, balcão. Balcão é a taxa sem benefícios adicionais por ter vínculo. Nesse programa não tem taxa especial de vínculo, mas é sempre bom lembrar que balcão indica isso. Está me dando um subsídio de 9.570. Tem corretor que não sabe que tem imóvel usado com subsídio. Essa renda até 2.400 tem subsídio. Agora, se é a pessoa sozinha, vai cair para um pouco menos de R$5.000, vai cair para metade. Então aqui eu estou vendo um casal. A mesma coisa, a taxa de juros, 4,5%. Se a renda da pessoa for uns 5.000 que nem estava ali, vai dar uma taxa de juros 7,66. e aí não tem subsídio. Nem no novo e nem no usado. Às vezes o cliente ele acha, ele pensa, ele fica focado só em frente, que imóvel novo sempre vai ter subsídio de 47.500. Só que é aí que o cliente se engana. Imóvel novo, o subsídio diminui e zera. Imóvel usado, tem gente que acha que não tem subsídio. Tem subsídio para baixa renda. Só que tem um detalhe muito importante no subsídio. O subsídio serve como entrada. Tem cliente que compra imóvel com menos ou zero de entrada por causa do subsídio. O subsídio ele serve também, além do desconto da construtora, o subsídio também serve de entrada. Então o que acontece? Saber se tem ou não direito ao subsídio faz diferença. Aí o cliente ele acha que por ele ganhar pouco, ganhar 1.800, ele tem que comprar imóvel novo. Só que ele vai buscar um imóvel novo na planta, que vai ficar pronto daqui 2 anos, ele não vai achar por menos de 160 mil. Aí ele vai pegar 47.500 subsídio, vai pegar tudo lá, vai ficar até que confortável para ele, se for imóvel até 160. Só que é difícil de achar. Eu conheço um por 155 mil que eu tenho. É o que está construindo perto do Carrão, que é o do Potiguar, que é o que a gente tem acesso para venda. A maioria é 180, é 200, porque o programa vai até 264. Então o que acontece? O cliente ele acha que ele não pode comprar nada, porque o usado é mais difícil. Ao contrário, o usado eu tenho de 100 mil. Então se eu tenho de 100 mil, ele precisa de 20 mil de entrada, ela está pegando 10 de subsídio, precisa de 10 de entrada. Esses 10 de entrada a gente consegue parcelar, tem proprietário que aceita carro, tem proprietário que negocia desconto, tem proprietário que aceita moto, aceita FGTS, é negociável. E nós, em especial, parcelamos a entrada de até 60 a 96 meses para o cliente. Dependendo do cliente, se quer um parcelamento rápido, faça um cartão de crédito, às vezes nem a cobrada acréscimo. Então não é 96 meses no cartão, faz 12 vezes. Então a gente tem vários recursos. A questão é entender aonde o meu cliente vai se encaixar melhor. E como assim você falou que aceita FGTS? O fundo de garantia é a entrada. Mas dá para fazer com imóvel usado? Dá para usar o imóvel usado e imóvel novo normal. Normal. Tem clientes que tem tanto FGTS que ele paga a entrada, sobra e não tem R$1 no bolso. Eu pago a documentação pelo escritório, incluo com acordo com o proprietário venda do imóvel já incluso documentação, paga o imóvel, paga a entrada, paga a documentação, quando o proprietário recebe ele devolve. Então as construtoras não fazem documentação grátis, você paga do mesmo jeito. A única diferença é que no usado é contado separado, mas a gente também pode incluir dentro do financiamento. Tem banco que financia a documentação. Então tem várias formas de se trabalhar. Então é só a gente entender. Ontem, depois do treinamento, estava conversando com uma cliente, ela ia marcar visita para amanhã, domingo. A gente estava conversando tudo, para não
atrapalhar, que ela tinha os compromissos dela, tudo, e não vinha no domingo para atender, eu comecei a filtrar, ver as informações. Quando a gente foi conversando, ela falou, só posso imóvel novo, porque é mais fácil. Eu falei, nem sempre. Aí ela falou assim, não, mas é mais fácil, tem isso, tem aquilo. Eu falei, não, no usado me dá pra gente fazer. Não, mas lá parcela a entrada. Eu falei, eu parcelo até 96 meses a entrada no usado. Lá você vai comprar 220 mil. Eu tenho o maior no mesmo bairro por 170 mil. Pelo jeito, pela renda dela, ela não vai ter subsídio nem em um nem no outro. A taxa de juros é igual nos dois. E um já está pronto, o outro ainda vai ficar pronto. Aí ela pegou, mas consigo? Eu falei, comigo consegue. Porque não é todo mundo que parcela. Eu me dou esse luxo de poder ser um dos poucos que faz isso. Aí eu falei para ela, se é a indicação da Aline, né? Eu mandei até no grupo para vocês no print da tela. Eu falei, pergunta como foi a compra dela. Ela falou assim, eu sei, é só elogios da sua parte, eu não perco seu contato por nada. Então assim, ela já sabe como que é feito o trabalho. Só que ela não sabia o que ela tinha condições de comprar. Agora já está mudando totalmente, porque o interesse dela não era o que ela me pediu. Ela achou que era a única alternativa. Quando ela viu que existem outras alternativas, o interesse mudou totalmente. Só que eu tenho que estar muito ciente da simulação. Então deu para entender essa diferença de novo e usado? Aí pegando a simulação, eu tenho outra questão muito importante que eu tenho que fazer. Eu estou aqui fazendo a simulação do meu cliente. Eu tenho aqui, ó, alterar. Quando eu venho em alterar, eu posso alterar a entrada. Ah, mas eu posso alterar a entrada? Eu posso. Esse valor de entrada é o valor mínimo que o banco pediu para essa modalidade. Mas o meu cliente não quer dar 100, ele quer dar 150 de entrada. Apago, digito 150. Só que o meu cliente não tem 100 mil de entrada, ele quer dar menos. O que eu faço na entrada? Eu apago ela, deixo ela zero. Tá? Não fiquei ansioso ainda. Eu só apaguei e deixei zero. O prazo escolhido, com 120 meses, ele não quer pagar em 35, ele quer pagar em 30 anos. Posso fazer isso? Posso. A gente tem outro vídeo falando sobre amortização, mas eu vou alterar só para a gente poder entender. 360 meses. Só que meu cliente, como a entrada ficou alta na saque, a price vai me dar mais crédito, eu mudo para price. Se eu tivesse deixado aqui aquele valor de entrada que o banco sugeriu, ele ia manter, porque ia ser acima do mínimo. Quando eu zerei aquela entrada de 100 mil, obrigatoriamente eu pedi para o banco recalcular o mínimo de novo. Então eu venho aqui, calcular, a entrada caiu para 83 mil, lembrando que eu também diminui 5 anos no financiamento. Então eu diminui 17 mil da entrada e diminui 5 anos do financiamento. Se eu não tivesse diminuído 5 anos do financiamento, talvez eu diminuísse 25 mil de entrada. Então às vezes essa mudança de saque para price, ou vai mexer na parcela, ou eu posso mexer no prazo, ou eu posso mexer na entrada, ou um pouquinho de cada coisa. O que não dá é parcela baixa, prazo baixo e entrada baixa. Aí é um milagre que todo mundo quer, se alguém conseguir, me avisa que eu também quero. Então a gente vai sempre ajustar no que é viável. Então aí você tirou de 5 anos. Tirei 5 anos. 5 para 30. Por que eu tirei 5 anos? Às vezes eu pego o meu cliente, não é o caso dessa simulação, a gente jogou o valor muito alto só para entender o programa. Tá? Mas às vezes o que acontece? Às vezes eu pego o meu cliente, ele vai comprar um imóvel, ele ganha 5 mil. A prestação dele deu 1.000. A renda dele permite até 1.500 de parcela. Eu ainda tenho 500 reais para trabalhar. E ele falou para mim, São Gregório, eu estou disposto a pagar 1.500 por mês. O que eu posso fazer? Eu posso diminuir a entrada dele, eu posso diminuir o prazo dele, e com isso ele paga mais rápido, paga menos juros numa parcela que ainda é confortável para ele. Ou às vezes meu cliente fala assim, Gregório, minha renda permite 1.500, mas eu não consigo pagar mais do que 1.000. Aí eu vou mexendo, às vezes até no valor do imóvel, para falar, então esse imóvel de 3 dormitórios você não pode, compra de 2.
a gente vai ajustando. Então o simulado eu posso mexer e ajustar de diversas formas diferentes. Voltando ao nosso simulado, só para a gente poder entender os programas. Então, continua sendo pessoa física, imóvel residencial. Agora, tanto faz para mim se é novo ou se é usado, nessa simulação vou fazer. Vou continuar os 190 mil. Vou continuar em São Paulo. Não possuo imóvel na cidade. Só que agora eu vou mexer na renda. A renda agora vai ser de 6 mil. Ele deu para mim, opção Minha Casa Minha Vida, programa vinculado à construção da Caixa, tem um vínculo com a Caixa. Vamos lá. Não tem subsídio. Entrada 38 mil, crédito 152 mil, por quê? 38 mil é 20% dos 190. Não tive nenhuma alteração. Taxa de juros, 7,16%. Se não tivesse os 3 anos, a taxa de juros ia ser 7,66%. Então ele tem os 3 anos, 7,16%. Começa com 1.346 e a última 389, decrescente. Como não tem subsídio e a minha taxa no novo e usado é a mesma coisa, eu não preciso simular de novo no usado, vai dar a mesma coisa. Só que, para o meu cliente, eu sempre, se é usado, eu simulo usado, se é novo, eu simulo novo. Não vamos ficar sempre se apegando, é ideal fazer certinho. Porque a diferença é mínima. Mas a gente manda ao certo para o cliente e fala, mas você está oferecendo um imóvel novo ou usado? Então vamos lá, vamos pegar outra etapa agora. Continuo os mesmos critérios, renda de 6 mil, tudo certinho. Só que agora eu vou pegar aquele que não tem vínculo com o banco. Continuo 38 mil de entrada, que é os 20%, crédito 152, continuo taxa de juros 7,16, continuo parcela 1.346. Por quê? A única alteração é vínculo com a Caixa, subsídio até 47.500, sem vínculo com a Caixa, subsídio de 31.900. Novo, 31.900 ou 47.500, usado 9.570. A única diferença. Mesma taxa de juros, mesma fórmula de cálculo STAC Price, mesmo prazo, só muda o subsídio. Todo mundo entendeu essa questão? Só que aí o que acontece? O meu cliente, ele ganha 6 mil, ele pode chegar até 1.800 de renda. Então ele fala assim, não, mas essa taxa aí, essa parcela de 1.300 está muito alta. Eu não vou zerar a entrada porque já está nos 20%, então vai dar menos do que isso. Aí ele pega, vem aqui, ele falou que está muito alto 1.300 de parcela. Venho na Price, os mesmos 38, os mesmos 152. A parcela caiu para 1.066. Agora ficou bom. Então, parcela fixa. Cada cliente tem uma necessidade. Tem cliente que fala, você me olha, para mim não importa pagar mais barato daqui a 30 anos, eu estou preocupado agora. É agora que meu filho vai nascer, é agora que eu vou reformar o imóvel, é agora que eu estou pagando o carro. Então, cada cliente tem a sua necessidade. Então, mantive o crédito e baixou a parcela. Então, às vezes, eu aumento o crédito, porque ele precisa de mais crédito, ou ele precisa de parcela menor, eu baixo a parcela com a Price também. Só que aí o meu cliente, ele fala assim, não, sempre agora, eu vou fazer o seguinte, eu pago 1.600, só que 35 anos é muito, eu consigo pagar os 1.800 de parcela tranquilo. Então eu venho aqui no prazo. Vamos dizer que eu vou diminuir o prazo para 360 meses.
Era 1.066, né? Estava dando a parcela. Vamos ver agora? Eu aumentei R$45 e diminuí 5 anos. Já dá uma diferença grande para o meu cliente. 5 anos a menos pagando, aumentando R$45. É, uma pizza a menos por mês já dá para pagar um pouquinho mais. Não, mas vamos testar um pouquinho menos de prazo? Vamos, quanto? Eu quero pagar isso aqui na metade do prazo. 180, menos que a metade, 180 meses. Será que dá? Os mesmos 38 mil, os mesmos 152, o banco acatou 180 meses, 1.457. Ou seja, esse meu cliente consegue ainda diminuir mais o prazo porque a renda dele permite. Quando que eu vou fazer essas contas? Quando eu ver que é interessante para o meu cliente. Nós estamos acostumados, nós trabalhamos muito com um cliente que não tem esperança, que é o cliente que tem a renda baixíssima. Esse cliente a gente não vai precisar porque não vai ter margem de fazer conta. A gente só tem que ajudar ele a sair do aluguel. Só que casos e casos você pega um cliente que quer mexer alguma coisa, quer pedir orientação, mas vocês têm que saber, tá? Então pode ficar tranquilo que não é uma coisa que toda hora vocês têm que fazer esse monte de conta. Voltando aqui para a etapa anterior, eu tenho o programa Procotista. O Procotista também me dá 420 meses, também me dá 80% na saque, só que a taxa de juros dele está em 7,66 direto. Às vezes, se a renda é menor, ele vai dar 7,66. Aí eu ia pegar 5% no Procotista, eu vou pegar 7,66. É taxa direto do Procotista. Só que tem um detalhe, o cliente que vai pegar 10% é que ele pega menos. O Procotista até baixou a taxa. Há uns dias atrás estava um pouquinho mais alta. Só que o que acontece no Procotista, qual que é a diferença dele? Se eu altero ele para price, a cota máxima é 70%, não é 80%. Então o Procotista na price financia no máximo 70% e não 80%. Essa é uma diferença. Só que para o meu cliente que ganha mais do que R$8.000, iria ter que comprar SPPE, é uma taxa excelente. Ele de 12 nos outros bancos, de 10 na Caixa, ele vai pagar menos do que 8. É uma taxa excelente. Então eu encaixo ele no Procotista. As regras, todo o restante é a mesma coisa. Então vamos voltar para a etapa anterior. Famoso SPPE. SPPE é crédito imobiliário poupança. Então é aquela correção pela poupança. A poupança sobe, a poupança desce, a minha taxa muda. Só para a gente dar uma olhadinha aqui. Ele me dá até 90% de financiamento. O banco até financia mais, porque é interessante para o banco vender pela poupança. O risco do banco é menor e o risco do cliente é maior. Então o banco me dá uma cota maior. Só que tem um detalhe, a taxa de juros aqui, ó, está 9,72. Está até mais barata que pela TR. Por quê? O risco do banco é menor. Então o banco está trabalhando com 6% de poupança, mais uns 3%, 3 e pouquinho taxa administrativa. Às vezes o banco se dispõe a baixar a taxa dele administrativa só para manter a poupança. O banco é mais interessante. Então, se o meu cliente quer correr o risco, ele é quem decide. Nós orientamos, tá?
Então vamos voltar aqui à etapa anterior. A taxa balcão, que é aquela que eu não tenho vínculo de conta salário. Está me permitindo 90 meses. Só que a minha taxa está em 9,55, podendo variar 9,99. Está um pouquinho maior que a taxa da poupança. Só que essa taxa aqui, quando eu venho aqui para escolher saque TR, se eu vir aqui e fazer a alteração, ele vai falar, você quer saque TR, price IPCA, price taxa fixa, saque IPCA, saque taxa fixa. A taxa fixa é uma taxa que não tem nenhum vínculo de correção. Vamos ver quanto está ela? A fixa é interessante a gente olhar. Está em 10,93, podendo chegar a uns 50. Pouquinho mais. Alguns casos, eu posso falar, não, eu não quero correr risco da oscilação da TR, eu vou contratar a fixa. É mais alta. Licença, tem um rapaz aí que se chama Leandro, vai pegar contato. Então o que acontece? Nesse caso aqui, da price na taxa fixa ou saque na taxa fixa, eu não vou ter índice de correção. É mais seguro. Só que às vezes ela é mais alta, mesmo com índice de oscilação na TR, ela acaba ficando mais alta. Então, a maioria dos casos, a TR ainda é mais interessante. Mas se o cliente é aquele conservador que fala, eu pago mais caro para ter mais segurança, ele tem a opção de escolher. Tá? Mas geralmente a TR oscila, mas não aumenta muito. A maioria dos casos a TR é zero. Se a gente puxar, depois a gente puxa o TR dos últimos 10 anos, esse período agora de altas inflação em tudo, é que a TR chegou próxima de 2%. Mas ficamos muitos anos com ela zerada. Zero mesmo. Aí eu vou alterar aqui para o IPCA. Mas será que ela baixa de novo? Baixa, está baixando já. Tá baixando. As coisas mudam muito, né? O IPCA está me dando uma taxa de 5,17 ao ano. Só que aquela questão, o índice IPCA muda muito. Muitas vezes esse índice aqui é ele somado mais a IPCA. Então tem que tomar muito cuidado. O IPCA é uma inflação que muda muito. Então, na dúvida, a gente sempre trabalha com TR. O cliente perguntou qual que é o melhor, sempre a TR. É o melhor que tem, porque é o índice mais baixo, às vezes sem correção. Então, mais baixo do que fixa, com às vezes zero de correção, oscila menos que IPCA, do que poupança, do que qualquer outro índice. Então, a gente vê que tem vários índices, várias formas de calcular. A gente vai usar em cada cliente. Só que a regra básica é pegar informações corretas, incluir informações corretas. Aí não tem erro. Se está tudo correto, não é. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Não? Então fechamos mais uma etapa aí.